O Via Justiça de hoje fala sobre a execução penal na pandemia. Nossos convidados, o desembargador Júlio César Gutierrez, supervisor do GMF, que é o Grupo de Monitoramento e Supervisão do Sistema Carcerário, e ainda o juiz Evaldo Gavaza, que é o coordenador do GMF, também titular da Vara de Execuções Penais de Juiz de Fora. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. E eu pergunto para o senhor, na primeira pergunta, desembargador, qual a situação hoje nas prisões com a pandemia se agravando? Muito honrado em participar deste programa. Com relação à situação nos presídios hoje, sob o aspecto do Covid, né, da Covid, pode-se dizer que reina a tranquilidade. Não tivemos muitos problemas dentro dos presídios no que diz respeito a essa pandemia. Houve uma intervenção imediata, tanto do Executivo, do Judiciário, dos órgãos pertinentes à execução penal, e conseguimos praticamente tornar insignificante qualquer reflexo dessa pandemia dentro dos presídios. É isso que você pode dizer. Sim. Doutor Evaldo, quantas mortes aconteceram nos presídios nesse ano? Primeiramente, é satisfação de estarmos aqui com vocês, prestando essas informações que o povo mineiro sempre mereceu e merece. Nós temos um histórico de 9 mortes no sistema prisional convencional até o dia de hoje, né? Desse período de 17 de março do ano passado até o dia 8, que é o dia de hoje, os últimos registros. No sistema socioeducativo, nós não tivemos nenhuma morte, e esse número, apesar de Minas Gerais possuir a segunda população carcerária do país, é a que registra o menor índice de contaminação, algo em torno de 0,15% da população carcerária. Mesmo assim, se nós registrarmos que a contaminação tem um grau de falibilidade, porque foram utilizados muitos testes rápidos, né? Que tem um percentual de erro muito maior, talvez esse número seja até mais reduzido. Então, são 9 mortes hoje no sistema prisional. Como que os presos infectados foram tratados? Onde? Houve um lugar específico? Para prevenir a contaminação do novo coronavírus no sistema prisional, várias medidas foram tomadas. A primeira medida, que foi talvez mais eficaz de todas, foi a criação das chamadas portas de entrada. As pessoas que estavam na convivência externa, elas não ingressaram indiscriminadamente em todas as unidades prisionais. Elas foram direcionadas a algumas unidades específicas e lá elas ficavam 14 dias esperando para ver se apresentavam alguns sintomas. Se apresentavam alguns sintomas, eram submetidos aos testes. Se o teste fosse positivo, elas eram colocadas em isolamento, né, e aguardando se apresentasse mais alguns sintomas. Se os sintomas viessem, fez-se o exame de PCR, e aí sim, com o exame PCR positivo, conforme for o sintoma, eram encaminhados a atendimento médico hospitalar. Lembra que nós temos uma população carcerária de 60 mil pessoas hoje em Minas Gerais, com esse percentual de 9 mortes. O número de infectados hoje, no dia de hoje, ainda mais assintomáticos, é de 88. Desembargador, e a vacinação? Está acontecendo nos presídios mineiros? Olha, isso não tem como te informar, mas é uma população de risco que certamente vai ter um atendimento priorizado, né, em razão das particularidades, né, de convivência, em falta aos tratamentos básicos, né? Agora, uma coisa que é importante, talvez na minha fala anterior tenha ficado truncado, é que esse número de 9 mortos no universo de 60 mil, como dito pelo Dr. Gavaza, não que as mortes fossem insignificantes. Eu estou fazendo só uma relação entre o que é a quantidade, é uma avaliação quantitativa, né? Não qualitativa no que diz respeito às vidas dessas pessoas que se perderam lá. E a vacinação certamente será priorizada nesse ambiente.
Doutor Evaldo, como que foi definido o controle inicial da pandemia nos presídios? Qual foi o rigor definido em termos de isolamento? Eu acho que Minas Gerais, como não poderia fugir da nossa tradição, foi precursora nas medidas de prevenção. Logo no dia 16 de março, quando foi declarada a pandemia pela Organização Mundial de Saúde, o Poder Executivo e o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, GMF, Corregedoria Geral de Justiça, o secretário-geral, o secretário de Justiça e Segurança Pública e o governador se reuniram e nós já traçamos algumas medidas que seriam básicas para a prevenção. Essas medidas básicas consistiram como era na sociedade, quando as pessoas em liberdade, a restrição, o isolamento, né, a restrição de movimentação, o fluxo de movimentação, e aí outras medidas sanitárias, né, a produção em massa de máscara dentro do sistema prisional, higienização completa das estruturas, uma conscientização da população carcerária da necessidade de restrição e até, num primeiro momento, proibição das visitas presenciais para evitar esse contato. E nós verificamos que existiam alguns pontos de risco de contágio, que é aquela população carcerária que já tinha um convívio diário com a comunidade externa, com os presos que estavam em semiaberto e exerciam trabalho externo. Então, como medida, nós resolvemos que esse contato fosse restringido, não prejudicando as pessoas que estavam privadas de liberdade com direitos já consolidados. Quem estava trabalhando foi encaminhado para a prisão domiciliar para que pudesse continuar exercendo o trabalho externo. E dentro do sistema prisional, essa restrição de visitas fez com que esse contato diminuísse com medidas sanitárias, medidas de prevenção interna, que houvesse a transmissão dentro do sistema prisional. Então, de acordo com aquelas orientações do Ministério da Saúde, das autoridades sanitárias, foram tomadas medidas que se revelaram muito eficazes para diminuir. Como o desembargador Júlio bem disse, são 9 mortes, que a gente lamenta, toda vida humana tem valor inestimável, mas num contexto de pandemia em que nós estamos experimentando uma hecatombe, né, mundial, a gente não comemora, a gente lamenta menos. Desembargador, as determinações do Tribunal de Justiça de Minas para as prisões mineiras seguiram em tudo a diretriz nacional ou houve alguma inovação? Permita-me responder, cara. O ato do Tribunal de Justiça, aproximadamente há um ano atrás, a palavra, em conjunto com o Executivo, né, e demais atores, foi um ato de coragem. A toda evidência, até hoje, não se tem certeza exatamente de qual é a melhor política para o combate ao Covid. Então, há um ano atrás era muito mais difícil, nós não tínhamos certeza de nada, qual seria a melhor medida. Então, com o foco no nosso público, que é o público dos presídios, nós acreditamos ter tomado uma posição correta, uma politicamente correta, né? Porque era uma solução que se mostrou razoável à época. E um fato muito importante de destacar, que quando se optou por conceder a liberdade a alguns presos, esses presos beneficiados, como disse o doutor Gavazza, eram presos que entravam e saíam permanentemente do presídio, já estavam no cumprimento de um regime prisional que lhes permitia o trabalho externo. Então, eles entravam de manhã, saíam de manhã, voltavam à noite, ou seja, eles já estavam em permanente convívio com a sociedade. Então, está soltando pessoas perigosas, não existia, eles já estavam soltos, só pernoitavam na cadeia. Então, nós optamos para evitar que o vírus entrasse nas penitenciárias, nós optamos, assim que essas pessoas saíssem, não voltariam mais. Mas não foi uma decisão irresponsável, foi em cima de uma população carcerária que já era permitido fazer isso. Foi uma coisa muito consciente e ousada para a época, quando pouco se sabia da extensão e gravidade da pandemia.
Doutor Evaldo, quantos meses os presos ficaram sem contato pessoal com as famílias? Bom, sem contato, sem visita presencial, foram 5 meses, porque quando chegou no mês de agosto, a pandemia começou a ter um declínio, né, de contaminação do número de mortes, e aí, com a implantação do Minas Consciente, aquele plano de retomada Minas Consciente, as regiões foram classificadas em onda vermelha, onda amarela, onda verde, e quando a região alcançava a zona amarela ou verde, essas visitas foram retomadas presencialmente. Mas, para evitar esse isolamento, né, que a todos nós, né, mesmo não privados de liberdade, quantos de nós ficamos privados de visitar nossos pais, irmãos, amigos próximos, né, as pessoas até doentes que eram caras, isso também, o sistema prisional é um universo paralelo, né, também essas medidas sanitárias. Mas o que aconteceu? Dessa vez, também, mais uma vez, o Tribunal de Justiça e o Poder Executivo, o governador, o secretário de Justiça, à época, e Segurança Pública, tomaram medidas para poder amenizar esse isolamento, quando nós começamos a implantar a chamada visita virtual, né? Começamos a criar um instrumento de visitação virtual em que o apenado, durante 30 minutos, durante um mês, ele poderia fazer contato com a família, que, embora não tivesse o contato físico, que para nós até hoje, né, é uma restrição severa, né, e tem demonstrado que essa talvez seja a mais eficaz de propagar o vírus, mas nós tentamos diminuir essa restrição com as visitas virtuais, que revelaram um sucesso extraordinário, porque com a visita virtual, a pessoa privada de liberdade ela não é visitada, ela visita, né? E ela pode ter contato. Para entrar no sistema prisional, você tem uma limitação de pessoas, você tem uma revista que é um pouco mais demorada, você tem outras limitações. Na visita virtual, não, às vezes seu filho, que é menor de idade, pode estar presente, sua mãe, seu irmão, as pessoas daquele convívio podem participar daquele momento de vivência, de presença. Ainda então, só para entender, não houve nesse período uma visita presencial, vamos dizer assim? Não, nos 5 meses não, porque senão todas as providências sanitárias que foram recomendadas cairiam por terra, porque é o contato mesmo. Nós experimentamos a seguinte situação, é o trânsito de pessoas que piora efetivamente a situação de pandemia. Diminuiu o trânsito, e a população carcerária, já num ambiente que não é o mais salubre de todos, ficaria mais vulnerável. Foram 5 meses sem visitação presencial. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo, voltamos em instantes com Via Justiça. De volta com Via Justiça. Hoje estamos falando sobre a execução penal durante a pandemia. Participam do programa o desembargador Júlio César Gutierrez, supervisor do GMF, que é o Grupo de Monitoramento e Supervisão do Sistema Carcerário, e o juiz Evaldo Gavazza, que é o coordenador do GMF e titular da Vara de Execuções Criminais de Juiz de Fora. Pergunto para o senhor agora, desembargador, além das próprias condenações que já afetam psicologicamente o preso, como que essas restrições afetaram os presos em termos psicológicos? Olha, evidentemente que a toda a população, houve uma afetação incrível, né? Afetou a todos. Agora, no ambiente carcerário, não houve uma reação anormal, não houve rebelião, nós buscamos amenizar com visitas virtuais, o doutor Gavazza está mais apto a dizer sobre esse detalhe das visitas, dos horários, como elas foram procedidas, mas é como se houvesse uma conscientização dessas pessoas encarceradas, até dos seus parentes, houve uma conscientização geral, que aquilo tudo era para digamos assim, para o bem de todos. Não houve, porque eles perceberam, talvez, que nós estávamos ali trabalhando por eles, e pelas famílias.
a presença do Estado naquele momento produziu um resultado positivo nesse aspecto, na minha leitura. Doutor Evaldo, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, comentasse essa fala do desembargador, certamente, mas explicasse como que era feito esse contato virtual. Perfeito. O desembargador Júlio realçou muito bem. A comunidade prisional ela agiu de uma forma extraordinária. Eles foram muito conscientes, né? Aderiram sem reservas às medidas, lógico, com todo o sofrimento que era, mas eles entenderam muito bem o estado de dificuldade, esse estado tão estranho, tão rugoso que a sociedade mundial experimenta. O que nós criamos, né, junto com o Poder Executivo e o Poder Judiciário, é um sistema de visitação virtual, né, através nós temos hoje, todo mundo tem um celular, a família tem muito mais do que um aparelho de celular, um tablet ou um computador com acesso à rede mundial de computadores. Nós utilizamos o mesmo sistema que já existia de agendamento de visitas presenciais para que as pessoas pudessem fazer contato através de videoconferência com seus familiares. Havia o agendamento com a unidade prisional, na unidade prisional, o setor de atendimento, e ali eles tinham disponibilizado de 20 a 30 minutos para poder visitar ser visitado simultaneamente pelo seu parente. Isso faz com que alivie as pessoas o sentimento de todos nós, né, que às vezes a saudade pega dos nossos parentes, das pessoas com quem nós temos um certo laço de afetividade. A pandemia nos distanciou. Isso no sistema prisional foi idêntico, né, que já ocorre nos períodos de normalidade. Com esse instrumento tecnológico, nós economizamos recursos financeiros das famílias que já estavam muito escassos no período da pandemia. Muitas pessoas são de baixa renda, têm empregos que foram perdidos durante a pandemia, e com esse meio que de baixíssimo custo facilitou com que as pessoas pudessem visitar os seus parentes privados de liberdade com muito sucesso, né? Aliás, as visitas virtuais superaram, no período de retomada das visitas presenciais, essas últimas, porque os parentes entenderam que, mesmo com a possibilidade de visita presencial, eles optaram por manter as medidas sanitárias de prevenção com a visita virtual. Desembargador, em setembro houve um abrandamento do rigor inicial e as visitas presenciais recomeçaram. Como que elas estão sendo feitas hoje? Hoje, o foco, nós estamos trabalhando mais com conferências, né? Nós temos um parlatório, como disse o doutor Gavazza, né, onde minimiza o contato, né? Paulatinamente, nós vamos tentando restabelecer uma normalidade, mas a cada instante chegam notícias novas, existem áreas no estado com diferente afetação com relação à contaminação. Então, é uma atenção permanente, atenção e tensão. Mas isso até que eu quero perguntar para o senhor. Com o agravamento da pandemia no país, essas regras para os presídios poderão voltar ao rigor inicial? Poderão, com certeza, mas sempre com essa ideia. É para o bem de todos. E há essa conscientização, né? Nós não vamos brincar com a saúde de ninguém, com os direitos de ninguém. Tá certo? Há muita coisa em jogo, e o GMF, coordenado pelo Dr. Gavazza, e por valorosos juízes de execução penal de criminais aqui de Minas Gerais, todos muito empenhados, isso é importante se frisar, todos os juízes muito dedicados, fazendo visitas constantes aos estabelecimentos prisionais, entendendo as peculiaridades locais e pessoais até de alguns presos, para que esse sofrimento seja amenizado. Doutor Evaldo, houve reincidência de crimes por presos liberados durante a pandemia, segundo a imprensa divulgou. Essa reincidência era esperada? Bom, alguns esclarecimentos. Deixa eu só complementar, se me permitir, a fala do desembargador Júlio. Nós criamos um sistema de informação bem transparente com relação à retomada das atividades presenciais nas unidades prisionais.
não só visita, mas também as saídas temporárias, que foram suspensas durante a pandemia, naquele pico da pandemia, e retomadas a partir do mês de agosto, setembro, quando começou a se abrandar, mas foi estabelecido um critério. A região obedeceria à faixa de classificação regional da onda. Então, se ela estivesse na onda vermelha, a restrição voltava ao patamar do início da pandemia, restrição de suspensão de saídas temporárias, suspensão de visitas presenciais. Quando ia para onda amarela e verde, havia a retomada. Então, a população prisional entendeu muito bem, porque era o que efetivamente estava acontecendo com as pessoas aqui que não estavam privadas de liberdade. Nós sempre bailamos entre as maiores limitações e abrandamentos. Com relação a essa reincidência, é uma coisa que precisa deixar bem claro, porque às vezes a população, talvez por má informação, eles têm um conceito equivocado de reincidência. Reincidência, tecnicamente, é uma pessoa que é condenada por sentença transitada e julgado por um crime anteriormente cometido, se envolve em novo fato definido como crime e é também por esse novo crime condenado. O que nós não podemos confundir é a chamada reentrada. O que aconteceu no sistema prisional? Como medida de prevenção, de profilaxia da transmissão da Covid no sistema prisional, o CNJ, que também editou um ato de recomendação, sugeriu que os magistrados fizessem uma avaliação e, interrompendo esse fluxo de movimentação, se colocassem em prisão domiciliar aqueles presos condenados que já estavam exercendo trabalho externo, ou seja, já estavam num convívio social que até então não tinham experimentado nenhum tipo de declínio de irregularidade. E essas pessoas foram beneficiadas com prisão domiciliar especial. Também foram beneficiados com prisão domiciliar especial aqueles presos que tinham problemas de saúde severos, que também se enquadravam, segundo os órgãos sanitários de saúde, como naquele grau de risco, perfeito? Foram também suspensas as execuções das prisões civis decorrentes de prisão alimentícia, né? E outras medidas, revisão de prisões cautelares. Muito bem. Essa população, os números oficiais que o DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Mineiro, estabelece, são diferentes dos números que foram divulgados. Os números não passam de 13%. Por quê? Nós consideramos as reentradas, pessoas que foram beneficiadas com prisão domiciliar especial, seja pela portaria 19 do TJ, seja pela recomendação 62 do CNJ, que se envolveram em novo fato definido com crime e foram presas novamente. O percentual é diferente das pessoas que se envolveram em ocorrências policiais. Então, os números que foram publicados de 34% significam de pessoas que receberam esse mesmo benefício e se envolveram em ocorrências policiais. Esse dado de ocorrência policial é um dado muito frágil, porque a ocorrência policial pode não gerar inquérito policial. Ela sequer passou ainda pelo crivo da autoridade policial, ok? Então, assim, o número a reincidência a gente não tem. De reentrada nós temos, que é em torno de 13%. 12 mil e poucos foram beneficiados e apenas 1.600 e também poucos números exatos, se precisar eu tenho aqui, que foram. Então, está algo em torno de 13% somente, não 34%. A avaliação, os critérios de avaliação são equivocados. Sim, mas isso era esperado, desembargador? Esse número? Digamos assim, sim e não. Porque é difícil dizer isso, mas estamos tratando com uma população com características especiais, né? Que existe uma probabilidade, questões sociais, muitas questões envolvendo isso. Então, era possível. Mas o nosso foco naquele momento era outro. Nós precisávamos, no nosso entender, evitar o mal maior. Então, numa questão digamos assim, de valorização, nós optamos por isso, sabíamos, evidentemente, do risco, mas a experiência da leitura que fizemos
foi positiva. Merece ajustes? Merece. Deve haver alguma releitura de algumas medidas? Sim, mas o saldo, na minha leitura pessoal, foi positivo. Nós estamos chegando ao final do programa. Vamos partir para as considerações finais. Doutor Evaldo, o senhor quiser colocar o que eu não tenha perguntado, que seria importante, né? Olha, o que nós gostaríamos de esclarecer para a população mineira é que é o seguinte, esse período de pandemia foi um período de ensinamento, de aprendizado para toda a humanidade. O sistema prisional não fugiu disso e nós conseguimos verificar que existem, mesmo nas dificuldades, nas maiores dificuldades nesse estado de calamidade, algumas atitudes positivas, né, que devem ser perenizadas, né? Essa ampliação das visitas virtuais, né? Essas medidas sanitárias e a revisão efetivamente da situação prisional, principalmente das pessoas que cumprem pena em regime semiaberto, ela deve ser feita porque se nós pensarmos, aí vamos falar num conceito técnico, nós falamos do Brasil em torno de uma reincidência em torno de 70% a 80% em períodos de normalidade, mesmo que nós tomássemos nós temos as pessoas que receberam alvará de soltura em razão da pandemia, foram 12.680 até o dia de ontem, ok? 12 mil. Dessas pessoas, apenas 1.680 retornaram ao sistema prisional, ou seja, estão presas novamente porque se envolveram em novo fato, isso está em torno de 13%. Se nós pensarmos que num período de normalidade, se nós usarmos mesmo o critério equivocado da reincidência nesses dois parâmetros, algo em torno de 80 para 13, significa que as pessoas se comportaram muito melhor do que os prognósticos dos pessimistas propalavam. Mas, para nós, não seria muito surpresa, apesar da crise social, da crise econômica, da crise financeira, porque essas pessoas já estavam em certa convivência social, né? Então, a gente agora tem que ver esses números, analisar caso a caso, mas foram providências muito boas, elogiar essa harmonia entre o Poder Legislativo, o Poder Executivo, o Poder Judiciário, nas tomadas de decisões difíceis, em um momento muito difícil em que nós não tínhamos parâmetro nenhum. O Tribunal de Justiça, nos seus órgãos gestores, o desembargador Júlio, o presidente Gilson, o desembargador Agostinho, que é o Corregedor-Geral de Justiça, o governador do Estado, o secretário de Justiça Social e todos os servidores da Polícia Penal agiram com muita competência nesse momento de grande dificuldade. Ajustes devem ser feitos, é óbvio, e a gente vai aprendendo. Mas eu acho que nós conseguimos sobreviver muito bem, né? E não conseguimos violar direitos de ninguém, apesar dessa dificuldade da pandemia, em que todos nós experimentamos muitas limitações pessoais. Senhor, agora as considerações finais, desembargador. É importante destacar que esse trabalho do Tribunal de Justiça, especificamente, ele é contínuo. A pandemia, né, ela teve início ano passado, o presidente, então, desembargador Nelson Messias, a política, nesse sentido, continua agora com o desembargador Gilson, e existem várias maneiras de se perceber essa questão. Nós, seja avaliando a questão da reincidência, reentradas, número de mortes, custo-benefício disso, custo financeiro, nós podemos avaliar de todas as maneiras. Agora, o importante é o seguinte, a pandemia é uma questão de saúde pública. Com relação à saúde pública, no que diz respeito à atuação do GMF, coordenado pelo Dr. Gavazza, do Tribunal de Justiça e dos órgãos do Executivo, tem tido sucesso. Não houve nenhuma tragédia, nenhuma hecatombe dentro do sistema, muito pelo contrário. Podemos dizer que foi uma grande vitória a política utilizada. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o desembargador Júlio César Gutierrez, que é o supervisor do GMF, o Grupo de Monitoramento e Supervisão do Sistema Carcerário, e com o juiz Evaldo Gavazza, que é o coordenador do GMF.
O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Muito obrigado por sua audiência. Até o nosso próximo encontro.